ESAG, pelo Departamento de Administração Pública, inicia o primeiro programa semanal, Nas Entrelinhas. Durante essa semana está sendo realizado aqui em Florianópolis o EGEP. Dias 2, 3 e 4 de abril, semana que vem, Florianópolis cedia a primeira Consocial Estadual. E mais, plano diretor volta a ser discutido em Florianópolis. Iniciado em 2006, rejeitado em 2010, hoje no Clube 12 às 19 horas será apresentado uma proposta, um projeto de plano diretor para a cidade de Florianópolis. Estamos iniciando a partir de hoje um programa da ESAG, do Departamento de Administração Pública, que trata de questões atuais da comunidade acadêmica, ou seja, da ESAG. Poderíamos começar esse programa falando de várias coisas, mas do que é que poderíamos começar, Samantha, no teu ponto de vista? Pois é, a gente poderia falar da crise da Grécia que se estende à Europa, poderíamos falar da visita do Papa para um país comunista como Cuba, poderíamos falar de nossos avanços democráticos, da relativa, talvez fictícia até, estabilidade econômica do país, ou até mesmo poderíamos falar do começo do outono, que parece está lindo como sempre. A cor do outono eu acho maravilhosa. Mas, Enio, eu acho que o começo, tu deve estar nos trazendo essa explicação. Aonde está o começo das entrelinhas? Pois eu sou Enio Luiz Spagnola, eu sou jornalista, professor da ESAG, sociólogo, e eu diria, antes de começar a falar sobre o quê, eu diria que a comunicação é cada vez mais importante nesse mundo em que nós estamos vivendo. A gente se comunica sempre, a gente precisa, digamos, uma universidade que produz conhecimento, ciência, pesquisa, ensino e extensão, tem que saber se comunicar. Então, a comunicação, no meu ponto de vista, é fundamental. Você acha isso também, Samantha? Olha, eu diria que esse programa é uma tentativa de viabilizarmos um pouco um conceito de comunicação. E aí eu jogo de novo para ti. Bom, o que seria esse sentido de comunicação e o papel de um programa desse na universidade? Pois é. É uma questão bem complexa, bem ampla. A gente tem que, digamos, cada vez melhorar os instrumentos à disposição para que as coisas não fiquem internas, fiquem apenas fechadas. A sociedade produz, ela faz academia, ela produz na pesquisa, na extensão, no ensino, e a gente se comunica sempre. Por exemplo, o silêncio. O silêncio é uma forma de comunicação. O problema é que o silêncio corre o risco, pelo seu caráter subjetivo, não ser entendido. Assim, com gestos, palavras, textos, sinais, símbolos, sempre nos comunicamos. E devemos primar em ser objetivos, audíveis e entendidos na nossa comunicação. Senão, estaremos numa conversa de surdos. Você, Samantha, colocaria que qualidades e necessidades em relação aos processos de comunicação? Bom, Eni, pensando na universidade, me parece que a comunicação não pode operar nesse lugar desse não dito, né? Neste silêncio que tu fazes referência, né? É preciso que a saúde da pesquisa, é preciso para a saúde da pesquisa, na verdade, e da ciência e das instituições, que o pesquisador deixe muito claro quais são os seus marcos teóricos, quais são as suas convicções, quais são os seus interesses. O diálogo na universidade, nesse sentido, né, ele deveria ser um lugar de uma possibilidade franca de conversa. Senão, nós vamos ter, na verdade, uma ciência um tanto amedrontada e uma não ciência, consequentemente, né? Essa me parece que é a qualidade fundamental de uma comunicação nesse campo, que é o campo de sede desse nosso programa. Esse programa me parece que é uma tentativa de uma fala franca, no fazer ciência, no fazer universidade. O que te parece, Enio? Vamos lá. Eu acho que temos que incorporar outras pessoas nessas posições. Estamos aqui com a professora Paula Schomer, que é uma das pesquisadoras da ESAG. Ela lida com pesquisa, com ensino, com extensão. E ela também foi uma das que pensou um pouco esse programa. Como é que foi a ideia do programa, professora Paula? É uma grande alegria para mim estar aqui, vendo o nosso departamento, nossos pesquisadores interessados em mostrar para a sociedade um pouco do que a gente discute internamente e também, a partir disso, de ouvir, de receber esse feedback e compartilhar, construir juntos novos saberes. Uma grande alegria e desejo todo sucesso para esse programa. Vamos ver se incorporamos também nessa discussão aqui no programa alunos, outros professores, pessoas de fora. Esta é a ideia? Isso também, alunos que já passaram por aqui, estão atuando como profissionais, né, cidadãos em vários tipos de organizações que possam nos ajudar a refletir quais são as demandas atuais da administração pública. Paula, te parece que um programa dessa natureza numa universidade, ele pode trazer contribuições? E que tipo de contribuições?
Primeiro, essa na linha que você estava falando, da gente também encontrar uma linguagem que nos permita mostrar um pouco do que a gente discute aqui e um canal para isso, através da Rádio Desk. Também uma maneira aí, nessa linha do que o Enio falou, da gente contar com pessoas, não só os acadêmicos que estão aqui dentro, não é? Mas de trazer pessoas de diversos campos aí do saber e da prática profissional da administração pública que possam contribuir com a gente nas discussões do programa. Paula, semana que vem vai ser realizada aqui em Florianópolis a Consocial. Você é uma das que tem participado de vários eventos regionais e tem uma discussão interna, inclusive, sobre a Consocial aqui na ISAG. O que é a Consocial? Então, a Consocial é a primeira conferência nacional sobre transparência e controle social. Essa ideia surgiu em 2009, quando a CGU, a Controladoria Geral da União, que é um órgão do governo federal, realizou uma conferência sobre controle social. O que é controle social? É a participação da sociedade no controle da qualidade da administração pública. E em 2009, então, foi dada a ideia de se realizar uma grande conferência nacional, com as etapas regionais, depois a etapa estadual e, por fim, a etapa nacional. E isso está acontecendo. Nós aqui da ISAG temos participado. Aqui em Santa Catarina foram realizadas 22 conferências regionais no final de 2009, no final de 2011, início de 2012. E agora, como o professor Enio disse, na semana que vem, de 2 a 4 de abril, será realizada a etapa estadual. Em cada uma das etapas regionais foram discutidas propostas de encaminhamento em 4 eixos temáticos. Eixos que tratam de transparência pública e acesso a informações e dados públicos, sobre o engajamento e a capacitação da sociedade para o controle da gestão pública, também sobre a atuação dos conselhos de políticas públicas e, por fim, o último eixo, que é o de diretrizes para a prevenção e combate à corrupção. Me parece que a Consocial vem num momento muito interessante do país em que a gente já está indo para um segundo passo. A gente não tolera mais certos comportamentos nocivos ao patrimônio público, ao espaço público. Queremos combater a corrupção e a sociedade se vê motivada a participar desse processo e quer fazê-lo de um modo mais qualificado, debatendo propostas, debatendo formas concretas de participar do combate à corrupção. Esse é um primeiro passo. O segundo passo, que a gente já está vivendo, para além de combater a corrupção, a gente quer melhorar a qualidade do gasto, a qualidade dos investimentos, a qualidade da gestão pública. E para isso também as organizações da sociedade, os cidadãos, organizados ou não, querem fazer parte. E é disso que trata a Consocial. Paula, dentro desses objetivos, o que te parece hoje que se tem já mecanismos de controle e de transparência efetivos e funcionando, ou não tem, ou falta ainda uma cultura de participação, de utilização desses mecanismos? Onde é que está o nó ainda da questão? Ou simplesmente é um processo? Qual é a tua análise em relação a essa nossa situação? Acho que o país avançou muito nesse aspecto nos últimos 20, 30 anos, nesse sentido tanto cultural, de começar a não tolerar mais certos comportamentos nocivos à coisa pública. Então, culturalmente, a gente vem avançando e também construímos uma série de mecanismos institucionais, de leis, de regras, de órgãos, de técnicos qualificados que estão atuando, por exemplo, na Controladoria Geral da União, nas prefeituras na área de controle interno, nos tribunais de contas, no legislativo. Então, a gente tem aí um avanço muito grande no arcabouço aí institucional de combate à corrupção. Mas ainda temos uma cultura muito tolerante ao comportamento patrimonialista, que é apropriar o espaço público como se fosse privado. Então, eu ocupo um cargo público e acho que posso aproveitar disso para um benefício pessoal ou para um grupo. Isso é algo muito antigo na cultura brasileira e que ainda persiste, mas que a gente precisa combater. E temos, então, mais do que a questão dos... Então, se por um lado a gente avançou muito, a gente ainda tem muito problema de impunidade. Então, a gente consegue levantar muitas vezes o problema, consegue identificar pessoas envolvidas, mas não consegue punir. E esse salto a gente precisa dar também. Paula, em função do nosso tempo limitado, eu só queria fazer uma seguinte observação bem rápida. Eu participei da Consocial Regional em Criciúma, por exemplo. Em Criciúma, na região carbonífera, os municípios e a associação se envolveu
de forma direta. Aqui em Florianópolis, onde você participou, parece que não foi bem assim. Itajaí foi também um pouquinho diferente. Há algumas contradições nessa construção social, inclusive grupos sociais bem diversos, bem heterogêneos participando. É uma nova configuração social que temos que saber lidar daqui para frente. Não é mais a ideia de ou contrário ou favorável. Quer dizer, é um mundo bem mais complexo do que a gente pensava anteriormente. E aí eu queria te fazer a pergunta final, até bom ter outras oportunidades para discutir. Onde ela vai ser realizada aqui em Florianópolis? Já tem o formulário da estrutura já feita para o encontro aqui em Florianópolis? Então, para quem quiser mais informações sobre a Consocial aqui em Santa Catarina, pode acessar o site www.consocial.sc.gov.br. Nesse lugar tem todas as propostas que já foram elencadas pelas regionais, o local da conferência, a programação. Então, acho que é o melhor canal para o pessoal saber e poder participar. Bom, e ainda hoje, no nosso primeiro Nas Entrelinhas, na UDESC 100.1, nós estamos aqui com o professor Everton Cancelier, o professor da Administração Empresarial da ESAG. Everton, você também está coordenando, né, uma semana EGEP, a Semana do EGEP. O que é esse encontro? O EGEP é um encontro de estudos sobre empreendedorismo e gestão de pequenas empresas. Ele é um encontro que ocorre desde o ano 2000, estamos agora na nossa 7ª edição, e ele surgiu de uma iniciativa de professores e pesquisadores na área que atuam com empreendedorismo e gestão de pequenas empresas e buscavam um local para que pudessem compartilhar essa temática. O EGEP ele vai acontecer essa semana aqui na ESAG, do dia 28 ao dia 30 de março. Durante essa semana. Onde é que ela vai ser realizada aqui em Florianópolis? Ele vai ser realizado, a abertura será na Fiesc, temos a parceria com a Fiesc, que é um dos apoiadores do nosso evento, e as demais atividades que reúnem a discussão e a apresentação de estudos e pesquisas realizados no Brasil inteiro sobre empreendedorismo e gestão de pequenas empresas, elas acontecerão dentro das dependências da ESAG, aqui na UDESC. E, professor Everton, quais são as áreas temáticas principais do encontro? Esse é um encontro que nós subdividimos em 2 grandes áreas, que são empreendedorismo e gestão de pequenas empresas, e dentro delas nós temos todos os assuntos que envolvam essas 2 grandes temáticas, que vão de fomento a pequenos negócios, fomento ao empreendedorismo, políticas públicas ligadas ao apoio a pequenas empresas e ao fenômeno empreendedor, estudos propriamente organizacionais sobre esse fenômeno, sobre a criação de empreendimentos, sobre a gestão de pequenas empresas, que vão desde a gestão da produção, operações, logística, finanças, marketing, etc. Ou seja, tem um foco mais micro, olhando para essas entidades, e também um foco mais amplo, mais macro, quando nós queremos estudar como elas funcionam em conjunto e como podemos apoiá-las para trazer benefícios à sociedade. Muitos trabalhos inscritos, por exemplo, na ESAG tem muitos também que se inscreveram para participar? Temos muitos trabalhos inscritos na ESAG, em Santa Catarina, sim. Nós teremos 280 trabalhos de pesquisa realizados no Brasil inteiro, sendo discutidos e apresentados no evento, né? Esse é um evento acadêmico, eminentemente científico. Nós tivemos a proposição de 450 trabalhos para o evento, foram avaliados por pesquisadores da área, cada um desses trabalhos foi avaliado, e nós chegamos e aprovamos ao final 280 trabalhos, quais vão ser apresentados. E eles vêm de todas as regiões do Brasil, do sul ao norte do país. Nós temos representantes de todas as regiões. Outras universidades também envolvidas aqui do estado, aqui da Grande Florianópolis, por exemplo? Sim, temos. Esse é o EGEP, ele é um evento administrado e promovido pela ANEGEP, que é a nossa Associação Nacional sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, e ele é itinerante. Nós temos organizadores do evento, e nessa edição de 2012 aqui em Santa Catarina, os organizadores somos nós da UDESC com a ESAG, em parceria com a FURB, a Universidade Regional de Blumenau, e a Univale, a Universidade do Vale do Itajaí. Eu só queria saber, os alunos, por exemplo, que eles podem participar, ou pessoas de fora que eventualmente terem interesse, podem participar desse? A participação ela pode se dar através da inscrição via o nosso site, que é www.anegep.org,
que é o site do nosso associação e que tem lá as instruções, as informações sobre o evento. O que fica muito claro, né, Enio, nesse nosso primeiro programa é que nós temos assim iniciativas de diferentes focos, mas todas elas com uma mesma preocupação, que é incrementar essas tecnologias, seja de funcionamento e controle do Estado e de qualidade do Estado, sejam das empresas, das pequenas empresas, para que os processos se deem de uma forma mais sustentável, se deem de uma forma mais qualificada, e o envolvimento da universidade nisso, as universidades trabalhando em parceria. Exatamente. Os estudos já nos mostram uma série de benefícios da presença de pequenos negócios e da atividade empreendedora na sociedade, e nós precisamos cada vez mais aprofundar o nosso conhecimento sobre esse tipo de empreendimento na nossa realidade brasileira e na nossa realidade regional. E todos esses 280 a 300 estudos que vão ser discutidos durante o evento procuram trazer mais um tijolinho para a grande construção de conhecimento que nós precisamos realizar. Paulo, é muito interessante também esse tipo de evento, porque apesar de não ser, digamos, da administração pública, mas ela faz parte da universidade e outros eventos parecidos estão ligados também ao... Sim, e a qualidade da gestão empresarial, das pequenas empresas, é também importante para melhorar a qualidade da gestão pública. Então, esse é o nosso convite para participar da Consocial, participar do EGEP e a gente, enquanto cidadão, participar de uma melhor qualidade da gestão pública e da gestão empresarial. Então, o que parece é que esses eventos, né, seja Consocial, seja EGEP, eles só vai funcionar se tiver efetivamente um apoio da comunidade. Mas, diretamente, assim, quem está apoiando, Everton, o EGEP? No EGEP, nós temos algumas entidades que nos apoiaram fundamentalmente para a sua realização. Essas entidades são o SEBRAE Nacional, que são um grande parceiro da ENEGEP. Temos o apoio financeiro também da CAPES, que é a Comissão de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação Tecnológica de Santa Catarina, a FAPESC, que também está nos apoiando. Ok, agradecemos muito a presença do professor Everton, da professora Paula e a audiência dos ouvintes. Chegamos ao final desse nosso primeiro programa Nas Entrelinhas. O nosso tempo já se esgotou, foram 15 minutos, tudo que é curto é bom, é rápido. E semana que vem estaremos de volta, às 11h45. Todas as semanas, todas as terças-feiras, nós estaremos de volta para mais um programa Nas Entrelinhas. É isso, Samantha? E para você que fica de casa, nos mande um e-mail, afinal de contas é o primeiro programa, né? É um exercício que só vai ser melhorado com a participação de todos. O e-mail é nasentrelinhas.exag@gmail.com. Críticas, elogios, dicas, por favor, se comuniquem conosco.